A NR1 nos dá oportunidade para a organização melhorar o seu processo de recrutamento e seleção. Por exemplo, isso vai melhorar uma série de coisas, turnover, melhor a adequação àquele setor, aquele ambiente onde está tendo absenteísmo, etc. e tal, porque ele está identificando algumas fontes e, consequentemente, para as vulnerabilidades de quem não deveria estar naquela função, por exemplo. Olha o problema que grandes empresas têm. E essa pessoa que não deveria estar nessa função e está nessa função, ela acaba criando um ambiente, porque ela agrava o ambiente, porque ela está infeliz, ela vai criar um... Né? Se a gente pensar num PDCA, a gente vai identificar exatamente um ciclo em que, vamos imaginar, uma seleção feita, né, como diria um CEO de uma empresa que eu trabalhei, a la Bangu, né? Sim, sim. Eu nunca entendi essa expressão, mas ele fala, deve ser feito de qualquer, né? A Lácia, eu sei que mão de obra está muito difícil. Eu acho que o Bangu tem essa tradição de ser um time que não é tão bom. Sinceramente, eu não sei, não. Mas, enfim. Então, acontece que se é feita de uma maneira não realmente identificada, né? E entra tudo que eu falei antes aqui, é uma oportunidade para visualizar, entender, né, o ambiente, né, a interação que vai haver nisso e os impactos no desenvolvimento da produção dessa pessoa, na produção dessa pessoa no dia a dia, do entendimento da tarefa, do pertencimento da tarefa, são tudo dimensões de riscos psicossociais. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências, que hoje, numa edição especial, é a segunda parte da nossa entrevista com Jean Carlos Rodrigues de Souza, um psicólogo e ergonomista, que nos contou muito da sua trajetória no programa passado, mas que nesse programa vai falar especificamente da aplicação da identificação dos riscos psicossociais, segundo nos prevê a nossa NR1. Na sequência, conversamos com ele. Todo trabalho precisa de segurança, por isso existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, mar-luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-luvas, a força da história. Olá, Jean, tudo bem com você? Obrigado pela presença. Tudo bem, Alexandre, boa tarde. Obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma etapa da nossa entrevista, né? Jean, a gente falou bastante sobre a sua trajetória, a sua experiência em empresas, experiência com o setor de óleo e gás, que é bastante impactante, mas eu queria hoje tratar mais sobre a questão da identificação dos riscos psicossociais. E eu tenho percebido que as pessoas acabam confundindo um pouco o risco psicossocial e o adoecimento de trabalhadores por fatores psicológicos. Você, como psicólogo, podia dar uma explicada para o povo aí, porque as pessoas acabam achando que toda pessoa que está com um problema psicológico e trabalha numa empresa, aquilo foi provocado pela empresa e tem que estar no PGR e tal. Como é que você avalia essa questão? Bem, uma pergunta muitíssimo importante. Não tem como eu não responder como um ergonomista psicólogo e um psicólogo que é ergonomista. A gente não pode realmente confundir fatores de riscos psicossociais que são fatores de riscos ocupacionais. E assim devem ser tratados na sua identificação, né? Como identificar,
né? Você pode fazer através da análise preliminar, né? A análise ergonômica preliminar, né? Pode fazer através da análise ergonômica do trabalho, né? Então você vai fazendo por onde? Por etapas. Então você vai ter que ver o contexto do trabalho, né? Você vai ter que ver o que impactou o contexto do trabalho nessa pessoa, no trabalhador, né? Então o risco psicossocial é o produto da interação entre o ambiente de trabalho e a pessoa. Talvez, acho que talvez quando a gente fala de riscos psicossociais, a palavra trabalho devia estar junto, né? No trabalho. No trabalho. E acho que as pessoas falam muito em riscos psicossociais, eu acabei de falando agora de riscos psicossociais, eu não disse no trabalho. No trabalho. E talvez isso deixasse um pouquinho mais claro o conceito. Concordo, né? concordo. Porque os riscos psicossociais, o cara quando vai no futebol exato. e tem lá uma briga, uma discussão, ele está sujeito a um risco psicossocial. Sim. Né? Mas não tem nada a ver com a sua atividade profissional. Não, nós estamos o tempo todo a gente incidido sobre nós uma série de riscos. De riscos psicossociais, com consequências psicossociais, mas nesse momento, né, tratando de NR1, quando insere no seu texto sobre sobre a necessidade de identificar os riscos psicossociais, descrevê-los e dar o tratamento, a ação para isso, nós não estamos falando da psicopatologia, a gente não está falando da psicologia clínica, a gente não está falando do olhar do psicólogo para a ansiedade, a depressão. Não, né? A gente está olhando para o ambiente, né? Que está gerando isso. A fonte. Nós vamos buscar a fonte, identificá-la, mapeá-la, descrevê-la para poder inserir no inventário, que é o primeiro documento, né? Que vai disso tudo, que vai do PGR. Então é isso, essa é a primeira. Depois de algumas etapas, chegando mais próximos do trabalhador, aí tá feito esse trabalho, cumprir o que determina a NR1 em integração, né? Claro que a gente tem que lembrar disso, né? Em integração, integrando as outras normas, né? A gente está falando de petróleo, a NR37 é uma norma setorial, mas ela traz muito bem isso, ela é um bom exemplo disso, de fatores psicossociais, é muito, muito, muito importante isso, né? O PROARTE traz isso, entre outras definições traz isso, né? ISO 14013 e tal, mas a NR37 ela descreve muito bem o que é fator de riscos psicossociais, apesar de ser uma norma setorial. E a gente tem, quando faz essa análise, a gente tem que integralizar, né, as outras normas, a NR1, para ela ter sentido, para fazer esse mapeamento, né? Então, a gente está falando até agora aqui de sistemas e processos. A gente está falando de interações entre ambiente e pessoa o tempo todo. A consequência disso lá que vai manifestar clinicamente não é nem... Tem gente que eu vi isso utilizando métodos de avaliação clínicos na análise ergonômica preliminar. Negativo. Não faz o menor sentido. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu usar uma análise ergonômica preliminar alguma coisa que vai identificar, sei lá, especificamente uma fadiga. Uhum. Né? Não é isso. Não é nem recomendado isso, né? O Rodrigo Vaz fala muito sobre isso, né? Do Ministério do Trabalho. Do Ministério do Trabalho. Então, ele está falando exatamente isso. Então, não existe o teste específico, mas tem instrumentos, né? Para isso. Então, essa nos dá, aí sim, agora falando como psicólogo, isso que eu acabei de dizer, nos dá a oportunidade, enquanto psicólogos, de criar, por exemplo, mecanismos de prevenção dessa patologia aqui. No consultório eu trabalho muito exatamente isso. Muita gente que chega com burnout, muita gente que chega com sofrimento psíquico, depressão do trabalho. A minha clínica é muito grande nisso aí, né? Por tudo isso que eu tenho, chega bastante isso, né? De vários segmentos e de vários níveis hierárquicos, né? Então é a oportunidade para o psicólogo que vai tratar isso de forma clínica, com isso tudo já todos esses processos já
sistematizados, aqui vai aparecer para fazer, por exemplo, um programa de reabilitação, dependendo da empresa. No retorno, olha só onde pode chegar isso. Agora, aqui não, aqui eu tô vendo o ambiente, a fonte geradora desses riscos. Né? Os riscos psicossociais são riscos ocupacionais, que precisam ser identificados, descritos, né? Para ser colocado no inventário, enfim. E logo, bem depois, né? Mas é fonte, Jean, tá? Mas eu não posso tratar a fonte da ansiedade com o mesmo remédio, com a mesma dosagem que eu vou criar uma estrutura de programa. Eu tenho muita preocupação com isso. Eu tenho Realmente muita preocupação bem com assustador isso. né? Eu tenho muita preocupação. As pessoas confundindo isso porque é uma coisa meio tabu, né? Esse assunto é um assunto tabu, né? É delicado. As empresas, me parece, elas cometem um erro grave ao achar que não deveriam abordar esses temas. E a gente percebe que... Porque me parece que se eu tenho geração de adoecimento, né, de trabalhadores provocados por isso, se eu consigo melhorar isso, eu melhoro totalmente o meu clima, meu ambiente de trabalho, eu consigo fazer uma empresa melhor. Né? Eu vou te dar um exemplo palpável. A gente falou no primeiro bloco sobre seleção e recrutamento. A NR1 nos dá oportunidade para a organização melhorar o seu processo de recrutamento e seleção. Por exemplo, isso vai melhorar uma série de coisas. Turnover, melhor a adequação àquele setor, aquele ambiente onde está tendo absenteísmo, etc. E tal, porque ele está identificando algumas fontes e, consequentemente, para as vulnerabilidades de quem não deveria estar naquela função, por exemplo. Olha o problema que grandes empresas têm. E essa pessoa que não deveria estar nessa função e está nessa função, ela acaba criando um ambiente, porque ela agrava o ambiente, porque ela está infeliz, ela vai criar né? Se a gente pensar num PDCA, a gente vai identificar exatamente um ciclo em que, vamos imaginar, uma seleção feita, né, como diria um CEO de uma empresa que eu trabalhei, a la Bangu, né? Sim, sim. Eu nunca entendi essa expressão, mas ele fala, deve ser feito de qualquer, né? A lá, se eu sei que mão de obra está muito difícil. Eu acho que o Bangu tem essa trajetória de um time que não é tão bom. Sinceramente, eu não sei, não. Mas, enfim. Então, acontece que se é feita de uma maneira não realmente identificada, né? E entra tudo que eu falei antes aqui, é uma oportunidade para visualizar, entender, né, o ambiente, né, a interação que vai haver nisso e os impactos no desenvolvimento da produção dessa pessoa, no dia a dia, do entendimento da tarefa, do pertencimento da tarefa, são tudo dimensões de riscos psicossociais. Olha onde a oportunidade que isso é palpável. Então, a organização que entender dessa forma, ela já vai ter ganho já logo no início, na aquisição de novos recursos humanos. Para oxigenar a empresa. Né? Entre outras coisas. Né? Entre outras situações. Eu cito só a seleção e recrutamento, mas... E o próprio... A gente percebe que muitas vezes ambientes, vamos dizer assim, ruins, né? Como é que tem um termo que eles falam? Adoecedores, né? Muitas vezes são provocados por chefias despreparadas, né? E às vezes essas chefias despreparadas que acabam criando esses ambientes adoecedores e que acabam gerando as pessoas não ficam ali porque elas se sentem mal, primeira oportunidade de trabalho elas vão para um outro local, né? Muitas vezes a alta direção não percebe isso e acha que ele é extremamente competente, porque ele consegue, em alguns momentos, ter resultados diferenciados, né? Mas à custa de uma pressão que às vezes é fora do padrão, né? Fora de um mínimo aceitável. É uma linha tênue também, sabe, Alexandre? A gente chega até mim na parte clínica, e eu já observo isso em muitas organizações também, pessoas altamente competentes e habilidosas, com conhecimento técnico,
onde elas não podem desenvolver a habilidade não técnica dela, da empatia, porque ela é praticamente... O excelente técnico vira o gestor. Exatamente. Né, por uma pressão. E esse cara tá doente trabalhando ali. Então, assim, falar, o chefe é tóxico, essa é uma expressão que eu não... O que intoxicou ele primeiro? Sim. Para ele ser tóxico? Né? O que contaminou a ele? Então você vai olhar e essa oportunidade, de novo, olha aí, ó. Olha o que é que a NR1 nos traz. A possibilidade de você enxergar a dimensão de onde está vindo a fonte do risco da toxicidade. Ela pode não estar no chefe. Ela pode estar no planejamento, na condição de planejamento de uma hierarquia ainda maior. Chega aí. Se analisar bem o processo de análise dos fatores de risco psicossociais. Porque ele tem uma fonte inicial. E é possível a rastreabilidade disso. Para usar um termo da gestão da qualidade, né? E isso a gente tem, já aproveitando dizer, a gente tem a ISO 45013 que nos dá essa condição. Eu já aproveitei, já dei com as ferramentas, né? Então, quer dizer, essa pressão no trabalho, essa toxicidade, a média gerência para baixo, ou da média, ela é sempre muito apontada, mas será que a fonte é ali? O que está vindo antes? É preciso ter muita coragem para olhar, enxergar e falar, né? Mas é melhor ter essa coragem para chegar e falar do que ter uma empresa absolutamente contaminada, dependendo da relação dela que ela tem, por exemplo, com Petrobras. Ela vai perder uma pontuação, né? Dependendo dos sinistros que estão acontecendo ou das eminências de incidente, ela toma um shutdown. O prejuízo é muito maior. Não é verdade? Isso é para navegação, para quem está perfurando, para quem está explorando. Né? Então, nós estamos falando do ambiente offshore, mas a gente pode pensar nisso... Tem outros ambientes que têm fornecedores, exatamente, contratuais que terceirizadas, né? Certificação ambiental, né? Cosméticas, ESG, essas coisas. Estamos falando tanto. Exatamente. Então, olha como é que a coisa é bem conectada. E eu tenho que pensar isso do ponto de vista da engenharia, da ergonomia, mas dialogando com a questão, a dimensão da psicopatologia, sim. Né? Então, a evolução disso vai chegar num momento em que isso não vai ter essa confusão mais, né? de dialogar e fazer realmente um ambiente saudável, onde não é spa, né? Trabalho não é spa. Sim. Né? A gente tem que também tirar esse romantismo. Tem que trabalhar. Existe o desafio, a dureza da coisa ali, sim. mas que seja o menos danoso possível. Claro. Né? Você tem feito, nesse período, recentemente, deve estar entrando em empresa, conhecendo algumas realidades. O que você assim tem percebido, assim, chamando a atenção em algum aspecto diferente ou continua com os mesmos problemas? E quais são esses problemas? O que mais impacta, assim? Não precisa ser a solução de todas as empresas, mas nas empresas que você tem atuado, assim, né? O que você percebe como problema mais... Que tem gerado mais adoecimento de trabalhador, que são riscos psicossociais ligados ao trabalho? A compreensão do trabalho, vou falar uma das dimensões dos fatores psicossociais. Por parte do trabalhador? Por parte do trabalhador, mas em muitos casos a fonte está vindo de quem passa essa comunicação, para o que ele tem que fazer, não é bem compreendido. É feito na rapidez, é feito na por escrito e o real é diferente. Exatamente. Né? E a pessoa insiste para fazer. E quem está fazendo fala, não dá para fazer com essa ferramenta. Não dá para fazer. O cara planeja um processo e quer que funcione desse jeito e o trabalhador vai fazer e não consegue fazer daquele jeito. E aí desce decisões e sobe incertezas. O planejamento estratégico todo bem feito, por uma questão de não olhar a cultura do trabalhador, a observação do trabalhador, de quem executa. Porque quem não executa é o observador externo. Quem não executa a atividade é o observador externo. Ponto. O Boyer traz muito isso quando ele fala de ergonomia cognitiva. É um professor pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Falecido, assim, tem 2 livros importantíssimos de ergonomia cognitiva. Né? Ele traz isso. O ponto de vista de quem faz e o ponto de vista de quem observa. Né? É diferente.
Então, se eu não aproximo isso aí, vai continuar descendo Vira um decisões. mundo de fantasia, porque na empresa eu acho que é de um jeito e na verdade é de outro. Agora, E o trabalhador esconde isso, porque daí vira uma coisa meio na frente dele eu tenho que fazer, porque senão ele vai o trabalho me só é criticar. executado porque ele faz atalhos, Sim, né? exatamente. Ele só executa porque se ele chega não dá para fazer, tá fazendo para fazer, ele vai criar atalho. E Não o atalho funciona faz do jeito que inventaram. E o atalho faz o quê? Não está planejado o quê? A proteção do risco, seja ele qual for. Eu estou expondo o trabalhador, estou criando uma situação emocional, porque é tensa, porque ele sabe que ele está fazendo diferente, Técnica o trabalhador também. sabe que está fazendo diferente, mas ele tem que fazer, porque senão Uma condição não cumpre técnica. o prazo. E a PT que ele fez, a permissão de trabalho, já está furada nisso, porque ela foi construída em cima de uma coisa que não dá para acontecer. Isso é um exemplo, Sim, né? bem interessante, bem interessante. né? Então, assim, avaliação preliminar de risco. O cara participou? Não participou. Ele está executando, ele está olhando e falou, putz, mais papel. É por isso que o pessoal reclama de muito papel, porque não faz sentido para ele. E aí nós vamos lá em Christophe Dejoux agora, psicopatologia. Se não faz sentido para ele não está pertencendo ao que faz, é o despertencimento do trabalho. Aí gera uma série de situações descritas. Descontentamento, Tudo isso que a gente está vendo aí. Frustração, descontentamento. Isso. Mais que isso, uma incongruência técnica, Sim, né? sim, Porque ele sim. está vendo, não dá para fazer e ele arruma o quê? Um jeito para fazer. E o brasileiro é muito criativo Aí, nas soluções. Né? Mas aí, em outros lugares a pessoa simplesmente não faz. Não faz. Isso é interessante. Né? O europeu talvez parasse e dissesse, isso não dá para fazer. Já vi. Um alemão, imagina um alemão. Não já dá para fazer. Já assisti alguns assim, com muita propriedade dizendo, não faz. Eu vou falar o nome dele, não tem problema. Eu trabalhava, quando eu estava na Optimus, tinha um diretor operacional nosso, que é o Ed McCulloch, que é fantástico. Ed, assim, a gente se fala de vez em quando. O Ed, uma vez, tinha um grupo de consultores nossos numa empresa X, uma empresa temerária, de práticas temerárias, e o Ed apontou isso no relatório, o pessoal apontou, mostrou para ele. Eu estava na frente dele. Eu me lembro dele ficar... e um deles era o irmão dele. Isso era no Brasil ou no Isso exterior? foi na Escócia. Na Escócia, tá. Foi no Mar do Norte, Então, a situação. E aí, já passou mesmo, acho que nem tá. não, tudo bem. Né? Ninguém... E aí, ele encheu os olhos d'água, assim, ele olhou pro irmão dele, trabalhava lá, o Billy. Né, o Billy McCulloch, fantástico também. O Billy já estava com 5 filhos, já o Billy, né? E o Ed virou e falou assim, pegou o telefone e falou assim, desembarca todo mundo. E era um grande contrato. E ele tomou essa decisão naquela época. Tira meu pessoal daí. Eu não vou pôr meu pessoal em risco. Multa de contrato, tira meu pessoal daí no próximo voo. Aquilo, eu tinha uma admiração grande por ele, por isso. Bala na agulha E ele fez isso. Para fazer um negócio desse. Né? O Ed conta a história que ele não estava na Pipe Alpha, né? Aquele acidente horroroso que aconteceu no mar, mas ele estava na água, ele estava no mar quando isso aconteceu. Então, quer dizer, eu tive a oportunidade também de conhecer pessoas que estavam nesses cenários, né, que foi... Né, enfim, então... E quando a gente tem uma empresa, imagino que a estrutura dessa empresa tinha condições de absorver uma decisão dessa, mas uma empresa terceirizada muitas vezes não tem essa... Que é a grande realidade, né? Que é a grande realidade. Uma grande empresa, que eu dependo da minha sobrevivência desse negócio, ela me diz, faça desse jeito ou você vai perder esse contrato. E não é a empresa que está dando, é um cara lá embaixo, né? Às vezes, né? Às vezes é uma chefia, uma gerência que está tentando resolver um problema, mas a alta cúpula dessa empresa nem sabe tem muita coisa que não chega mesmo, não. Né? Não chega lá em cima, né? Não, tem muita coisa que não chega, e se chega, às vezes chega distorcido. Agora, você imagina quando você tem um escritório do outro lado do mundo. Sim. Né, você tem uma empresa aqui e tal. Às vezes é mesmo que não quer entender, né? Sim, às vezes sim. não Às entende vezes é uma questões decisão cultural, da empresa, tá. questões culturais, eles realmente não aceitam o argumento de quem está aqui. Sim. E recentemente eu ajudei num trabalho aí, numa empresa X aí, enfim. E eles, poxa, mas não está dando do jeito que eles querem. Já fomos lá várias vezes no tal país deles, não entendem. Então isso criou entre os líderes altos daqui uma tensão muito grande, né?
aumentando as incidências de estressores, e aí a coisa vai acontecendo. Se reproduz como trabalhador que, né, a terceirizada é quase um trabalhador, porque ela está ligada, né, através de um contrato a essa e um fornecimento e muitas vezes precarizada porque ela está lá uma sobrevivência, às vezes é o único cliente que ela tem. E é por isso que a nova redação a NR1 traz, né, a necessidade, né, transitou, né? É lógico que você tem que ter muito cuidado para separar os grupos ali né, o grupo de trabalho, né, o grupo de incidência, você tem que olhar bastante isso, né? Mas ela recomenda essa análise, né, essa identificação para terceiros, clientes que transitam no ambiente de trabalho, no contexto de trabalho. A NR é muito clara com isso, né? Só para poder corroborar com o que você diz. O que eu tenho me incomodado um pouco, a gente fala muito de disciplinaridade, multidisciplinaridade, mas quando a gente fala de AEP e AET, né? Agora você mexeu no vespeiro, né? Vamos lá. Eu vejo que assim, ergonomistas acho que tem que ser feito por ergonomistas, psicólogos acho que tem. E para mim, AEP, tá? Vamos falar da preliminar, tá? AET não, daí eu estou falando de uma coisa a análise ergonômica do trabalho, aquela mais complexa, aí eu concordo, tem que ser ergonomista. Mas a gente está falando de uma coisa que é uma análise mais... Eu falo isso e as pessoas dizem, não, mas não pode ser acho que simplória, acho que até foi o Rodrigo que falou no evento, né? Uma análise ergonômica preliminar, que é uma avaliação que eu estou imaginando do ambiente. Se nós pensássemos que todas essas avaliações têm que ser feitas por ergonomistas ou por psicólogos, vai faltar gente para fazer esse negócio. Então, ninguém vai fazer. Então, assim, na minha avaliação, acho que tem que ser pessoas preparadas, com técnicas, com avaliações, que fazem um determinado levantamento e chegam a algumas conclusões. Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu tenho um mundo ideal, que seria perfeito, maravilhoso, se todos fosse feito por ergonomistas ou psicólogos, passasse uma semana dentro de uma empresa, mas na prática a gente sabe que não funciona assim. Estou falando das empresas pequenas e médias, porque as grandes empresas tudo bem, tem estrutura para fazer isso. É uma pergunta boa. É difícil, mas é uma pergunta boa. Olha só, Alexandre. Análise ergonômica, né, preliminar. Tem um NR para isso, que é 17. Né? Falar da análise ergonômica preliminar. E o que eu vou falar aqui agora, eu estou representando um grande número de profissionais ergonomistas, professores e algumas escolas, né? Não todos, evidentemente. Tem muita gente que tem o contraditório disso que eu vou dizer, tudo bem. Mas eu vou dar uma linha de raciocínio para o que eu vou dizer aqui agora. Eu não acho eu não entendo que uma análise ergonômica preliminar é uma simples observação ou uma simples entrevista com um questionário. Eu não acho que deveria. Por quê? Se eu vou, vamos lá, eu vou percorrer um cenário, eu vou percorrer um processo. Porque quando eu observo, olha só, eu vou te responder a questão de ser ergonomista ou não. Né? Eu não acho que tem que ser feito por psicólogo, análise ergonômica preliminar. O psicólogo não é treinado para isso. Não tem esse olhar. Né? O ergonomista tem. Aí você vai ver todos... Eu acho que a pessoa mais indicada realmente é o ergonomista. Não estou falando de análise ergonômica, não é uma análise psicológica. Eu estou num projeto agora com pequenas empresas. A empresa de engenharia de segurança, eu vou treinar o pessoal da engenharia de segurança para poder intervir. Então, talvez o que eu estou querendo dizer, desculpe se interromper, mas só para colocar um contraponto nisso, e até para deixar mais claro que parece que eu estou defendendo a ideia que tem que ser feita por qualquer pessoa e tal. É que se a gente não fizer uma coisa que seja acessível para as empresas pequenas e médias, não vai ser feito, ou vai ser feito documento. Vai ter um ergonomista que vai se prostituir e vai botar o nome dele em um monte de papelzinho e vai dar um monte de laudozinho. O que você está falando é verdade. Entendeu? E isso, para mim,
é pior do que o dono da empresa chegar com um papel, com um questionário básico lá, feito pela União Europeia, nem sei se existe, mas que diz assim, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Um trabalhador, o cara do RH, o gerente dele, talvez isso tenha mais efeito do que o papel. Claro que não é nem perto do que seria uma análise preliminar feita por um ergonomista séria e bem desenvolvida. Mas talvez o que está sendo empurrando é para um documento que vai ficar totalmente irregular. E o que a gente está acostumado a ver na prática. Concordo. Um laudo que vai dizer que a minha empresa não tem isso. Quem assinou? O ergonomista Jean foi lá, assinou e tal, ganhou um dinheirinho lá, nem foi na empresa. A gente pode falar até outra coisa. Isso que me assusta. A gente pode falar até de uma coisa que eu estou preocupado também, com o tal de certificado de saúde mental. Daqui a pouco o cara está com certificado lá igual de ISO, que saúde mental, de ISO e saúde mental não tem nada, né? O cara ganhou, eu sou o certificado de saúde mental, enlouquece todo mundo lá, né? Então não tem saúde mental coisa nenhuma. Então eu entendi. Agora, o que se você tem uma empresa organizada, você tem lá, vamos imaginar, um engenheiro ergonomista, né? Ele fez uma formação em ergonomia, um lugar conceituado, uma coisa assim. Esse aí tudo bem. Eu estou falando de pequenas e médias empresas. Ele ali, por exemplo, ele vai treinar, né? Ele vai ter como braço ali os técnicos de segurança dele, ele vai ter aquilo, né, tudo ali, ele vai orientar esse pessoal, ele vai acompanhar de perto, ele vai ser braço dele, né? Ele está ali de perto, em cima, em tudo. Essa observação estruturada com metodologia que a ergonomia traz, né? E não somente uma simples observação, porque eu fico subjetivo. Já está tendo agora vamos comigo, já está tendo um problema já de interpretação de fatores de risco psicossociais com riscos psicossociais. Que uma coisa não é subjetividade, é concreta, é cabal, é identificada ali. A outra depende de uma série de outras interpretações. Agora, eu ponho alguém para observar e vou escrever aquilo ali vai ser meu indicador, para depois fazer uma análise ergonômica do trabalho mais profunda com testes. Por que a gente não pode fazer uma análise ergonômica preliminar minimamente estruturada, com algum instrumento menos longo, né? Ou com um profissional treinado, capacitado, um técnico de segurança, uma enfermeira, né? Alguém que entenda... Se eu tenho SESMIT, eu acho que tem que ser nessa... Tá entendendo? Mas a maior parte... Nós temos quase 99% das empresas brasileiras não tem SESMIT. Não tem. Esse aí que eu vejo que é o problema, entendeu? Tem SESMIT, eu acho que tem que ser... E nós já estamos falando de uma grande quantidade de empresas. Mas nós estamos falando de... o que eu estou falando aqui é dessas pequenas empresas. E que eu temo por isso. Porque senão é mais uma lei que não vai... Eles não vão fazer. Não vai ser cumprida. Porque não... Acho que tem muita coisa para acontecer, sabe, Alexandre? Tem muita coisa ainda para acontecer. Eu concordo contigo, as pequenas é uma padaria. Acho que tinha que ter uma visão diferenciada, talvez, para as pequenas empresas. Sim, entende? eu também concordo. Senão fica aqui o dono da empresa, eu vou ter que pagar mais. Porque o que ele vai fazer? Ele vai comprar isso. Ele não entende o que tem que ser. Ele não entende a percepção da importância de que aquilo pode se representar, inclusive, para a melhoria do ambiente de trabalho. E não quer fazer. Então, ele vai pegar a mais barata do mercado, o cara que faça mais barato, tomara que ele faça mesmo, porque ele, né, tem os que fazem, cobram pelo um pedaço de papel e não fazem nada, e alguns vão fazer o mais básico possível. Só que daí, se todo mundo for fazer direitinho, vai faltar gente para fazer, porque milhões de empresas, não temos milhões né? Vamos lá, que ao longo de um ano se consiga fazer... Mas tudo bem, Não, mas foi interessante o que você falou, porque vem de encontro exatamente o que acabaram de me encomendar isso, assim, exatamente. Nós vamos fazer um workshop, né? Eu não sei quando vai ser ainda, vai ser esse mês, onde a gente vai convidar, né? A gente não, essa empresa de engenharia de segurança vai convidar os clientes pequenos, médios e grandes dela, todos, e a gente vai ter esse papo lá, de falar da importância. Então vai ser uma sensibilização esclarecendo. Desde aquele que não quer de jeito nenhum para isso. Não vai ser, a gente não vai cobrar nada disso. A gente vai só... É instrutivo mesmo. É informação. Informação.
O gestor. Para conhecer. Se ele vai fazer ou não, é outra história. Se ele vai querer pegar o lado mais. Se ele vai querer pegar vamos dizer assim, um massoterapeuta para cuidar do dente dele, da dor de dente dele, cara, é com ele. Mas então a gente vai instruir do jeito que tem que instruir, passar tudo que tem que passar, falar, é assim que acontece. Pode ser simples, pode ser rápido, a gente vai fazer isso, 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 né? É porque o que está agora, quem falou isso foi o médico da P&G, esqueci o nome dele, o japonês lá. O Fernando Maria Akio. Ele usou um termo, o biscuit da vez O biscuit da vez. É, o biscuit da vez. Isso tem que ter muito cuidado. Sim. Porque não fica nessa correria. Tudo que eu falei, eu tenho preocupação com essa coisa do certificado de saúde mental, sim. Desses programas de saúde mental que são só pro forma. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. E tem um monte de gente já se metendo, achando que a avaliação de fator de risco psicossocial é uma coisa só da psicologia. Não é. Né? Não é. E se começar com isso, a coisa realmente vai começar. Sim, é isso que você falou. O cara chega, por exemplo, eu vou fazer análise de risco psicossocial seu. Aí pega um instrumento que eu não vou falar, porque é só aí depois só falar o endereço, né, o CPF do que aconteceu. Não, mas fulano tá usando o teste. Pô, você já viu, por exemplo, uma palestra do Vaz mostrando alguns testes e tal? Você já viu? Tem a ver? É congruente? Não. Né? Então, empresas grandes, tá? Tem gente já fazendo lambança. Trabalho para os auditores novos que vão chegar aí, que vão pegar, não vai ter a rastreabilidade nem robustez da coisa. O que vai ser feito, eu não sei. Está tudo muito no início, é um tema muito delicado. Escutei ontem isso do professor Marcelo. Quando eu convidei ele para fazer parte da minha banca, ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, quero que você sangra mesmo, não tem problema nenhum. Aí eu falei, bom, eu entrei psicólogo, vocês fizeram um monstro, né, no meio de engenheiro, né, brincando com ele, né, ele falou, missão dada é missão cumprida. Eu falei, pô, podia ser dormido sem essa. Então, assim, o que acontece? É muito delicado, eu vejo que tem que ter cautela de todo mundo para poder fazer isso, né? É uma coisa em construção para não nascer morta. Né, para não nascer proforme, para não canibalizar um processo que é muito importante, que vai ajudar as organizações. De ouro, claro. Né? É isso que me assusta, assim, esses momentos que a gente faz essas mudanças, que a gente foca no mundo ideal. Só que a gente não está no mundo ideal. Não. Então, às vezes eu fico pensando, será que se a gente focasse um pouquinho abaixo, não estou dizendo para não ter, em alguns determinados patamares de maturidade da empresa e estar em um outro patamar. Eu sei que a legislação não pode ser dividida dessa forma, né? Mas assim, a gente acaba focando no mundo ideal e acaba não fazendo nada. E às vezes eu acho que a gente sofre no Brasil por causa disso. A gente sabe fazer leis, mas é o país que mais faz leis perfeitas. As leis são maravilhosas. Só que na implementação das leis, a gente... Primeiro, porque a gente não tem nem capacidade de avaliar. A gente está falando aí de novos auditores, mas não tem gente, mesmo com esses novos auditores, não tem gente que vai visitar a padaria do seu João, que tem problemas psicossociais lá dentro. Sim. Né? E aí ninguém vai descobrir que ele não fez lá o análise ergonômica preliminar. Né? Ou ele fez comprando por R$50 de alguém que assinou para ele, né? E isso, aquele livro que vocês editaram, que esgotou rápido lá no seminário, né? Do Sérgio, por exemplo. Sérgio. Aquilo ali é simples. Sim. Nesse momento, isso é um diagnóstico, né? Isso o Rodrigo Vaz fala muito, ele dá um curso, ele fala muito isso. Eu comprei o curso dele, fiz o curso dele. Né, ele fala muito isso também. Né? Esse momento, é isso que a gente tem que fazer nesse primeiro momento. Né? Identificar, fazer ali, o livro dá todas as etapas. Que tem, né? O que chama atenção. Fazer bem feito para depois fazer o ajuste fino, né? do que tem que se fazer. Exatamente, é isso que eu penso. Eu tenho, às vezes, 40 problemas na minha empresa, mas 3 são muito graves. E às vezes eu começo a atacar os outros 37. Exatamente. E não ataco os 3 que são, né? Eu vou mudar lá a parede, vamos pintar de azul, porque o pessoal diz que é melhor azul do que o branco. E não é esse o problema. O problema tem um problema sério do chefe que é um carrasco lá e as pessoas têm...
entra, começa a tremer na frente dele e tal. Até né? para os especialistas saberem o lugar deles. Porque senão ele vai ser aquele cara assim, o especialista da empresa, onde o chefe faz a reunião, pega todas as informações, chega para ele, faz isso aqui, procura ele, e fala assim, tá, mas aonde? Por quê? Você não tem competência. Não, eu não ouvi o que foi a negociação. Né? Então, assim, nesse momento, até para os especialistas saber qual é o papel dele, onde ele entra num processo de análise de fatores de risco psicossociais. Que não é um fazendo tudo. Né? Então, é uma série de entradas, né, para o processo. Já partindo para a nossa finalização desse bate-papo, a sua avaliação sobre esse processo, né, dos efeitos que ele está provocando e vai provocar em relação à questão do trabalhador, da questão da eliminação desses riscos. Você está otimista em relação a isso? Sim. Sim, sou muito otimista em relação a isso, sim. De frente já deu uma mexida, né, nos petit comitês, na discussão mais macro, quer dizer, descortinou muita coisa. Né? Então, algumas atrocidades, eu acredito, eu tenho muita fé nisso mesmo, né? Eu tenho muita fé em Deus mesmo que isso aconteça, que muitas atrocidades elas já não vão ser mais permitidas. Tá certo? Como assédio de todo tipo, né? Como discriminação de todo tipo, né? Falando mais na finaleira da coisa, porque eu vou ter fonte identificada, relatada. E eu não estou olhando isso com o coração pueril, não. Né? Porque antes não tinha nada disso, visibilidade nenhuma. A coisa começa a se descortinar, com métrica. Por isso que eu falo, não dá para queimar essa etapa agora, isso é muito importante. Né? E sim construir um cenário de saúde mental, de prevenção e reabilitação, porque às vezes está saindo fora muita gente por burnout, que já adquiriu um conhecimento tácito dentro da sua organização tão importante que ele é necessário aqui. Né? Então, assim, essa reabilitação também é importante. Esse programa, eu ouço pouco isso. É bom para o trabalhador e para a empresa se ele claro, puder ser resgatado. Né? Então, assim, eu vejo com muito otimismo, mesmo porque durante esse tempo todo o que se via era só pro forma mesmo. Agora, vejo com otimismo, mas vejo com cautela. Porque, por exemplo, você vê profissional que acabou de sair da formação acadêmica, está se intitulando consultor especialista e orientando a empresa por aí. Então não pode o cara sair da faculdade. Eu não vou nem responder isso. Entendeu? Então tá lotado de gente fazendo isso aí. Né? Então, quer dizer, claro é uma responsabilidade. Né? Agora, você vê isso de uma empresa pequena, igual você falou, você até entende quando ela não tem ainda o conhecimento. Agora, você vê isso de uma empresa grande, organizada, trazer uma pessoa assim, porque fulano constrói, a expressão é essa, tem um currículo Frankenstein, né? Assim, aí você fala, pô, não é possível, esse cara tá fazendo isso. Aí tá fazendo um bom trabalho. Não pode, né? Agora, ele é muito sortudo, né? Ou tem alguma coisa errada nisso? Quem tá comprando, compra o que quiser. Depois, né? Então, isso aí é uma questão também de mercado. Você vai no profissional que você quer, você compra o que você quiser. Mas não é problema de quem faz a coisa certa, é problema de quem lá comprou o que está distorcido. Isso não é problema meu, por exemplo. Eu tenho a Bergo e tenho o Conselho de Psicologia, né, no meu calcanhar. Para responder. Né? E tem meu nome, são 30 e tantos anos. Né? É uma história que tem uma biografia. Não vou me queimar. Já faz isso, eu não sei fazer. Eu não vou fazer. Você vai perder uma grana. Eu não sei fazer. Procura quem sabe fazer. E durmo tranquilamente, Alexandre. Então, assim, eu vejo com ótimos olhos, mas eu penso assim, quem faz com ética, quem faz com conhecimento, continue fazendo cada vez melhor. Para poder ter a opção de escolher entre você que está fazendo de uma maneira humanizada de verdade, tecnicamente balizada, com robustez, daquele que faz de qualquer jeito. Acho que é isso. Mas eu sou muito otimista, sim. Que bom, que bom.
Bom, eu queria te agradecer por esse bate-papo, esses dois programas que a gente fez, falando desses temas ligados à cabeça humana, né? Essa coisa fantástica que é o homem, né? O homem e a mulher, vamos, né? Uhum. O ser humano que tem tantas peculiaridades e que num local de trabalho impacta tanto de uma forma, pode ser positiva ou negativa, dependendo do ambiente que a gente está inserido, né? É. Obrigado por esse bate-papo aí, foi muito legal. Obrigado, Alexandre, a oportunidade de falar. É a primeira vez que eu faço um podcast. O pessoal lá de São Carlos me chamou para fazer. Eu falei, pá, não vou e tal. Aqui estava perto, né? Eu falei mais fiquei muito à vontade aqui, né, com a condução. Fiquei muito feliz, estou muito feliz com isso. E poder falar de uma forma tão democrática, né? Não sei se eu não vou ser cancelado mais tarde, mas eu também não estou preocupado com isso, porque se a gente tiver medo do Com que certeza falar, não, né? com certeza não. Então, assim, é uma oportunidade de falar uma coisa de forma bem frontal, transparente, né? Porque não é momento de botar nada debaixo do tapete mais, né? Claro que com elegância, ética, enfim. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Fiquei Obrigado muito mais feliz. uma vez, Jean. Estamos então encerrando o nosso Proteção Tendências, que ouviu o psicólogo e ergonomista Jean Carlos Rodrigues de Souza. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.